bilinguismo, ele é um termo de muita disputa acadêmica. Então, o bilinguismo, apesar de ser uma área de estudos, ela não é um termo em si mesmo. O bilinguismo ele é um termo de semântica aberta, o que quer dizer que ele vai ser definido de formas diferentes a partir das diferentes disciplinas que o estudam. Existe um autor chamado Batsmore, ele vai analisar as principais correntes acadêmicas que vão definir o fenômeno do bilinguismo. O primeiro grupo, então, seria a escola minimalista. Ela vai entender o bilinguismo como um processo perante o qual a pessoa basta que ela consiga se comunicar. Essa definição é chamada de minimalista porque é o mínimo do requisito da proficiência linguística que a pessoa precisa adquirir para poder ser considerada bilíngue. Essa não é a definição clássica, nem no senso comum, nem na academia. A definição clássica, se você perguntar para a maior parte das pessoas, a pessoa que é bilíngue é a pessoa que é igualmente fluente em 2 idiomas. Então essa é a visão maximalista. Acontece que há vários problemas com essa definição maximalista, né? O primeiro problema, quem que é esse ponto de referência? Quem que é esse falante nativo ideal que eu vou usar para comparar, para servir como base de comparação para a pessoa que está aprendendo um novo idioma, né? Eu posso te fazer essa pergunta, por exemplo. Você se considera amplamente fluente em todos os domínios da língua portuguesa? Provavelmente não. Há domínios da língua portuguesa que você é mais fluente, há domínios da língua portuguesa em que você é menos fluente. Tem um autor que chega a dizer, o sujeito que é amplamente fluente, né, em 2 idiomas ou mais idiomas, é uma criatura rara, quase não existente. Se você parte de uma visão maximalista, o bilíngue é apenas a pessoa que fala 2 idiomas fluentemente, no mesmo nível, talvez você está falando de uma parcela muito pequena da sociedade. Quando a gente fala do estudo em bilinguismo, a gente está falando de o bilinguismo que se dá em sociedade, o imperialismo cultural envolvido na razão pela qual as pessoas escolhem aprender certos idiomas ou são forçadas a aprenderem certos idiomas e não outros, diferentes vivências das comunidades linguísticas, étnicas, né? Você vai para os Estados Unidos, é um ponto interessante, um contraponto a isso, é que não há na Constituição americana, como Constituição Federal, não há a ideia de uma língua oficial para o país. E quando a gente fala de reconhecimento de língua oficial, a gente está falando de reconhecimento de direitos. É muito mais fácil você não dar direitos a uma comunidade se você nem pergunta que língua que ela fala. Então, isso tudo é estudado dentro do bilinguismo em sociedade. Quando a gente fala de bilinguismo no indivíduo, a gente vai falar primeiro no bilinguismo na infância, depois no bilinguismo nos adultos. Com crianças, a gente tem uma questão muito forte com a questão neural mesmo, né? Neurolinguística, né? Porque a gente está interessado em entender como que essa aquisição acontece. Como que crianças têm habilidades de aprender idiomas e por que os adultos muitas vezes vão ter mais dificuldade, enfim. Eu acredito que a pessoa se torna bilíngue quando ela é exposta à nova língua de uma forma consistente, ela tem uma motivação interna forte para isso. Les difficultés rencontrées pendant l'apprentissage des langues et l'utilisation, eh bien, il y a en quelque sorte d'abord la lecture. La lecture est très difficile et encore la prononciation. Et même pour utiliser cette langue, ça semble difficile. Et aussi, comment parler avec des amis et on rencontre aussi des difficultés pour l'utilisation de cet apprentissage de langue. Meu atendimento terapêutico visa ajudar as pessoas que têm travas internas para aprender inglês. Essas travas internas são geralmente traumas emocionais que aconteceram na infância, ligados à aprendizagem dessas pessoas na escola e muitas vezes também ligados às dificuldades transgeracionais que aconteceram nas famílias relacionados à aprendizagem de novas línguas. O que acontece quando uma criança tem problemas de aprendizagem? Ela apresenta problemas de comportamento na escola,
ela se comporta de forma inadequada e aí o rendimento dela fica comprometido. Muitas vezes é porque essa criança está enfrentando problemas lá na casa dela. As crianças tendem a se jogar para acolher e resolver os problemas dos pais. E aí elas não têm disponibilidade interna para novas aprendizagens. Ela fica o tempo todo trabalhando com aquele problema que está acontecendo lá. Eu lembro de um aluno, eu estava em sala de aula e ele inquieto, mexendo com todo mundo, atrapalhando. Eu cheguei pertinho dele e ele falou assim, eu não perguntei nada. Ele falou assim, professora, eu tenho medo que a minha mãe enfrente um ladrão dentro da minha casa. Eu falei para ele, nossa, mas a sua casa não é segura? Como é que é? Ele falou, não, minha casa é segura, mas se entrar um ladrão, a minha mãe tem bengala, ela não anda direito. Eu falei assim para ele, eu vou falar uma coisa para você. Minha mãe também tem bengala, mas eu não tenho o menor medo porque ela dá uma bengalada no ladrão. Aí ele deu um sorriso. Naquela hora ele ficou disponível para aprender. Olha que coisa simples e que coisa profunda quando a gente inclui a família no nosso olhar. Eu não podia ignorar o que ele falou. Eu incluí, acolhi e dei uma solução. E ele não precisou mais ficar cuidando da mãe dele em sala de aula. Uma das razões pelas quais aprendi uma outra língua foi por um misto de oportunidade e necessidade. Minha família morava nos Estados Unidos e eu queria visitá-los, eu queria passear, então esse era um estímulo a prestar atenção nas minhas aulas de inglês, a fazer o cursinho fora da sala, a treinar. Foi um aspecto muito positivo e estimulante, né? A oportunidade de visitá-los e necessidade de me comunicar lá. Quanto ao português, foi uma decisão profissional. Eu queria estudar a universidade em uma faculdade que falasse uma outra língua, para eu aprender mais uma língua. Escolhi o Brasil em razão do português. Na minha casa, nós falávamos vários idiomas. Nós decidimos manter presente o espanhol, que é o meu idioma, e também o inglês, para além do português. Então a dinâmica é assim, meu marido fala português, eu falo só espanhol e temos horários do dia que falamos inglês. E a razão pela qual a gente preza por isso é, em primeiro lugar, para que meus filhos possam se comunicar com a minha família. Para mim era inegociável que eles falassem espanhol para falar com os avós, com os tios, com os primos, poderem conhecer um pouco mais das minhas raízes, que são também as raízes deles. E, além disso, a gente tem horários em inglês. Eu, novamente, acho super importante saber outros idiomas, também profissionalmente, o inglês em especial, para que eles possam ter oportunidades de estudar em outros países, de viver, passear, se comunicar com pessoas estrangeiras. A gente tem momentos do dia em que a linguagem desse dia, o idioma desse momento, como a escovação dos dentes, é toda em inglês. Então eu falo para eles, vamos escovar os dentes em inglês, escova direitinho, dentes, tudo isso em inglês. É muito intencional em que todo tipo de conteúdo audiovisual que eles veem, desenho, videozinho, seja em inglês. E música também. A gente põe bastante música em inglês. O que é audiovisual, nada em português. Ou em inglês ou em espanhol, eles podem escolher até. O bilinguismo eletivo é aquele que você escolhe. Então é a pessoa que quer aprender o inglês, é a pessoa que quer aprender o francês, o espanhol, qualquer outra língua. Existe um outro bilinguismo que se chama bilinguismo circunstancial, que é o bilinguismo que acontece por contingências da vida. Então a pessoa que nasce entre dois países, está sempre ali num contexto de vai e vem entre dois países. É um bilinguismo circunstancial. Eu acredito que fica evidente que existem vários problemas, várias realidades que ainda precisam ser consideradas e avançadas, mas a gente não pode ignorar, no dia a dia, na questão pragmática da vida, a gente ainda precisa de novos idiomas para poder melhorar a nossa experiência de trabalho, de educação e tudo mais. Hay muchas cosas que antes yo no hacía que ahora hago porque lo veo muy normal. Ciertas actividades que yo me quedaba muy, no, nunca voy a hacer esto y termino haciéndolas ahora. Ser bilingüe en este caso, al conocer personas que hablan otros idiomas, te permite también conocer parte de su cultura y ellos se convierten en parte de uno mismo. Esas relaciones interpersonales hacen que tú seas diferente, que tú aprendas cosas nuevas y adaptes ciertas culturas buenas, ciertas culturas positivas, tanto como algunas no siempre tan positivas, en este caso negativas, pero de alguna manera eso me hizo quien soy ahora en estos momentos, tal vez un poco más abierta en ciertos puntos, más cerrada en otras.
Eu destaco duas coisas como vantagens, as principais vantagens que eu vejo na questão de aquisição de um novo idioma. A primeira delas é a multiplicação de experiências que você pode ter a partir desse novo aprendizado, né? Eu acho que nos enriquece como seres humanos, você ter a oportunidade de entrar em contato com novas experiências, novas pessoas, novas culturas, a partir de um novo idioma. E eu acho que intimamente ligado a isso, está ligado a uma outra vantagem, que é a questão da leitura crítica de mundo, né? O aprendizado de novos idiomas te dá uma oportunidade de você sair do casulo em termos de uma experiência monocultural. É que eu acho que essa visão de crítica de mundo ela é ampliada a partir do fato de que você tem novas línguas à sua disposição. Uma outra vantagem que está intimamente ligada a essa questão das experiências culturais, de vida, de mundo, é como consequência você ter uma visão mais crítica do mundo também. E quando eu falo visão crítica de mundo, eu acho que te permite ter empatia para a realidade de diferentes pessoas. Quanto mais ferramentas a gente tiver para poder ampliar a nossa visão de mundo, melhor. Eu acho que a língua ela tem um papel fundamental nisso, porque te dá acesso, uma plataforma mesmo para você investigar outras realidades, que não só a sua. Eu creio fielmente assim, que o aprendizado de novos idiomas, e aqui eu estou falando de idiomas no plural, te dão essa oportunidade de você ler o mundo com outras lentes, né? Se colocar no lugar do outro. Bon, il y a assez des avantages. Par exemple, quand vous quittez d'un milieu à un autre, d'abord avec ta langue et la langue d'où tu viens d'apprendre, c'est déjà un avantage. Donc tu deviens en quelque sorte un peu international. Donc tu parles deux langues, tu es bilingue. Y más que te da la oportunidad de conocer nuevos lugares, nuevas personas. Hay veces que vas a eventos y hay alguien que no sabe, entonces, ven, ayúdanos a traducir tal cosa. Por más que no haga traductor-intérprete o algo del tipo, puedo comunicarme con ambos, puedo ayudar, y ese sentimiento de que estás haciendo algo bien, además de darte visibilidad para en algún momento, networking y todo eso, es un sentimiento muy bonito, muy interesante. Puedes entender palestras en más de un idioma, aprovechar todo al 100%, ¿no? Entonces, me encanta. Tudo isso depende do contexto em que as pessoas vão adquirindo os idiomas. Quando a gente fala de aquisição linguística infantil, a gente está falando de processos que envolvem um questionamento muito profundo. Por exemplo, um deles é: uma criança aprende ou adquire um idioma da mesma forma que um adulto? Então existe um espaço no nosso cérebro que é dedicado, possui essa aptidão para aprender idiomas. Então o bebê, ele adquire o idioma dentro dessa visão por um processo de imersão linguística plena. Então, de acordo com essa visão, quanto mais pleno for a sua imersão linguística, melhor você vai aprender o seu idioma. Me causou assim bastante interesse a vida toda que alguns alunos conseguem aprender a língua inglesa com tranquilidade e outros alunos têm uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade é uma dificuldade que a gente percebe que é interna, porque as pessoas não têm dificuldade de aprender. Uma dificuldade de aprendizagem em si não existe. O cérebro não cansa de aprender, ele foi feito para isso. Ele é uma máquina de aprendizagem. Então, o que acontece com algumas pessoas que simplesmente não conseguem desenvolver? Nos últimos anos, eu estudei a sistêmica, a visão sistêmica e a pedagogia sistêmica. Então, a gente entende que quando uma criança passa por uma aula, passa por uma aprendizagem e ela não desenvolve, muito provavelmente é porque a mente dela, o cérebro dela, estão tomando conta de algumas questões internas que ficam lá borbulhando no inconsciente e essa criança não consegue ter abertura, liberdade para aprender. Então significa que esse conhecimento que ela está adquirindo simplesmente não fica disponível para ela. E é aí que a gente entra com as questões terapêuticas para ajudar a pessoa a se libertar dessas travas internas para a aprendizagem. E o meu programa terapêutico, quando a gente trabalha com a visão sistêmica, incluindo no olhar a família, a origem dessa pessoa, é justamente ajudar ela a quebrar os ciclos repetitivos de sofrimento, aquelas ideias antiquadas que as pessoas têm e que vão sendo atualizadas com o passar do tempo. Muitas vezes a nossa família teve alguns episódios que fizeram com que elas tivessem muitas dificuldades. E a gente não herda só cor de olho, cor de cabelo, a gente herda também as histórias dos nossos ancestrais.
A fluência é um nível de conhecimento do idioma em que, na minha opinião, a pessoa se sente muito à vontade para falar em diversos ambientes e sobre diversos temas. Às vezes a gente tem um vocabulário do dia a dia da casa, por exemplo, ou dos passeios, onde está o aeroporto, o banheiro, a recepção, o inglês profissional, de negócios, ou inglês acadêmico. A definição desse bilíngue idealizado, que é a pessoa com 2 idiomas fluentes em todas as áreas da vida, eu acho que a gente perde a oportunidade de analisar coisas que dão mais contexto para a gente entender quem que é essa pessoa bilíngue e quais são as vivências dessa pessoa. E uma das coisas que eu acho muito interessante é a questão da interação entre 2 idiomas, ou mais idiomas, né, às vezes. É muito comum, às vezes, a gente trocar certas palavras ou certos termos. Um fenômeno que acontece é chamado de code switching, ou a troca de código. Isso acontece muito em comunidades, em casas de famílias imigrantes, em países onde elas estejam, que é assim, a família quer que os filhos adquiram aquela língua o mais rápido possível. Os filhos vão conviver com os 2 idiomas muito próximo ali na própria casa. Mas nesse caso aqui, das famílias que, por exemplo, têm uma vivência, né, por definição bilíngue, que estão utilizando dois códigos ali no seu dia a dia, é muito comum que, por exemplo, a mãe vai chamar pro café e vai falar assim, carinho, the breakfast is ready, alguma coisa assim. Então vai usar um termo em espanhol, mas vai completar a frase em inglês. Um outro fenômeno se chama de empréstimo, né? Que é o borrowing. Se você está falando uma frase e tiver uma palavra no idioma que você aprendeu, e daí crianças imigrantes estão num país, vão falar com os avós. Às vezes ela está tão acostumada ali na vivência dela. Suponhamos, a criança está falando de brincar. Ela talvez já esqueceu como que se fala parquinho de diversões em português. Ela vai falar playground, porque aquilo está mais próximo da mente dela. Isso é o borrowing. Isso dá dados mais concretos para a gente analisar como que essa pessoa bilíngue fala. E particularmente eu acho isso mais interessante do que a gente ficar nessa discussão sobre quem é bilíngue e quem não é bilíngue, né? Ça m'est arrivé beaucoup de fois, ici même. Bon, je mélange même 3 langues à la fois. Je mets AI. Moi, je mélange une fois avec le français et l'anglais et le portugais. Une fois, je parle le langage des sourds avec celui qui est devant moi pour qu'on puisse un peu converser ou qu'on puisse un peu bien causer. Et la communication passe. Mais c'est quand même un peu drôle, mais on se met à se comprendre. Como a gente está falando de interação entre línguas, interação entre culturas, e por que não interação entre territórios? Porque a gente está falando de questões como nacionalidade, passaporte, imigração. O sotaque ele acaba tendo um papel fundamental em inclusão ou exclusão de comunidades linguísticas e indivíduos. Quando você faz provas de proficiência, eles vão avaliar a sua pronúncia. No entanto, a gente está falando aqui de um contexto maior. A gente está falando de do sotaque como uma ferramenta, um ponto válido a ser perguntado. Em que momento está se avaliando a pronúncia? Em que momento está se avaliando o sotaque? E o quanto que o sotaque, entre aspas, carregado, é um problema. Você pode ser plenamente fluente na sua língua sem que você deseje ser um nativo. Você já é nativo na sua própria cultura. E por que não valorizar isso na sua língua? A gente não pode ignorar que essas são realidades que estão cristalizadas por meio de estereótipos na mídia, por meio de caricaturas, por meio de representações midiáticas. Por que há tantas piadas com o inglês falado por chineses, o inglês falado por indianos? Eu acho importante diferenciar sotaque e pronúncia, por exemplo, porque você pode sim buscar ter uma comunicação mais clara, uma produção fonética mais clara do seu idioma, sem você perder a identidade com a qual você nasceu. En español tenemos esta palabra que es molestar. Molestar es muy común. Entonces tipo, para de me zoar, para de brincar conmigo, para de molestarme. Y así, le estaba hablando, cuando recién llegué, estaba hablando con una amiga que había conocido en el dormitorio donde nos encontramos. Le estaba diciendo, sí, pues sí, es que mi hermano me molesta mucho, me molesta demasiado, él y mis amigos y todo. Y ella se quedó, ¿qué? Casi se desmaya.
Cierto, ya me ha pasado así varias, no solo a mí, también a mis amigos. A respeito de preconceito ou um trato pejorativo por ser estrangeira, mas eventualmente tem surgido alguma experiência em que uma oportunidade dada para alguém que é brasileiro. Então acho que ali às vezes, dependendo da situação, pode ter havido uma atitude preconceituosa. O que é mais comum e que demonstra um pouquinho de preconceito associado com ignorância, talvez, comentários sobre o meu sotaque. E é muito frequente, isso me cansa. Eu acho que expressa um pouquinho de preconceito, e às vezes associado à ignorância, porque, afinal de contas, todos temos sotaques, mesmo brasileiros, cada um conforme sua região tem um sotaque particular, e países outros que falam português, Portugal, Angola, todo mundo tem seu sotaque. E não é algo que precisa ser pontuado, porque é uma forma de dizer, você é diferente, você não é daqui. Então eu me sinto chateada quando ouço isso, mas eu tento disfarçar e às vezes até eu respondo, poxa, mas você também tem sotaque, de onde você é? Para mostrar de que ter sotaque é normal. E a gente pode conviver com isso. Quando a gente para pensar na ênfase que é dada em alguns idiomas em detrimento de outros, você entende que existem fatores sociais que estão em jogo. Por exemplo, o próprio imperialismo cultural. Por que quando a gente abre uma escola de idiomas, por exemplo, o inglês precisa ser o carro-chefe, mesmo que às vezes a gente tenha mais possibilidade de se comunicar em espanhol, pelo fato de estarmos na América Latina, e a gente vai tanto em busca do inglês aqui. O que a gente está dizendo quando a gente coloca essa língua como padrão pelo qual a gente analisa as outras? A ideia é que, em algum momento, a educação bilíngue não seja só educação português e inglês. Eu, morando aqui, sinto que se conhece muito pouco da cultura, da economia, da política. Há poucas relações entre o Brasil e esses países vizinhos. Eu creio que seja porque é um país tão grande que se autoabastece. E creio que essa também é uma das razões pelas quais as pessoas, de modo geral, sentem menos necessidade de aprender uma outra língua. Com a internet, as plataformas de streaming te mostram um conjunto de produções de diversos países e diversas origens, e isso devia ser estímulo para que as pessoas pensem, poxa, existe conhecimento, cultura, entretenimento para além do Brasil, e para conhecer e apreciar preciso saber de uma outra língua. Não creio que as pessoas tenham sentido desinteresse. Há várias oportunidades para as pessoas aprenderem um novo idioma, seja de maneira autodidata ou com cursos que há diversos preços, né? Então creio que há mais facilidade se também as pessoas espero, né? Eu creio que o mundo está mostrando de que é necessário aprender um outro idioma para poder crescer profissionalmente, ter diversas oportunidades. No Brasil, por lei, todas as crianças que estão matriculadas na escola precisam aprender a língua inglesa. Apenas 1% da população brasileira se diz fluente em inglês. Gente, isso é muito pouco. Todo mundo estuda, por que só 1% fala? Eu tive um professor na faculdade, ele falava 12 línguas e vários idiomas africanos. Mas ele dizia o seguinte: tantas línguas você fala é quantos homens você vale. Eu nunca esqueci disso. Estudem outra língua. É indispensável para que muitas oportunidades se abram. Se joguem no aprendizado de idiomas. A gente muitas vezes se prende e se priva de experiências pelo fato da gente estar preocupado com a visão do outro, com a cultura do outro, com a aceitação do outro. As pessoas têm direito de aprender. As pessoas têm direito a frequentar ambientes internacionais. Os brasileiros têm direito de ter trabalho bem remunerado. Qual o problema? Nós temos o direito. Nós temos o direito de alcançar todos os nossos sonhos.